Texto: Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Título: Jesus acalma a tempestade. Tema: como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Objetivo: levar os ouvintes a buscar um conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus, para poderem enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Introdução. Primeiro, argumentação. Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Os discípulos prontamente obedecem a Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 36. Conforme o relato no Evangelho de Mateus, os discípulos seguem a Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 23. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. O texto a seguir diz que se levanta uma grande tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. 2. Contextualização. O fato de seguirmos Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades nessa vida. 3. Interpretação. Os discípulos reagem desesperadamente e são repreendidos por Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Os discípulos reagiram desta forma porque tinham um conhecimento inconsistente sobre quem era Jesus e qual era a sua missão. O questionamento dos discípulos após um milagre revela essa realidade. Marcos capítulo 4, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 4. Aplicação. Precisamos ter um conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus para podermos enfrentar com maturidade as tempestades da vida.
5. Afirmação principal. Quando temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem na nossa vida. 6. Sentença de transição. Existem 2 obstáculos que normalmente se levantam quando surge uma tempestade em nossa vida: o medo e a ansiedade. Tendo como base esse acontecimento descrito em Marcos 4, 35 e 41, analisaremos as condições para vencermos o medo e superarmos a ansiedade. Primeiro ponto: para vencermos o medo, precisamos ter uma fé fundamentada num conceito claro sobre a identidade de Jesus. Número 1. O medo e a incredulidade sempre andam juntos. Marcos capítulo 4, versículo 1 diz: Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? 2. Analisemos as circunstâncias. Os discípulos eram, na sua maioria, pescadores experientes que conheciam aquele lugar e a vida no mar. Como eles acreditaram que poderiam morrer, podemos afirmar que a tempestade era impressionante e assustadora. Por isso, eles despertaram Jesus de forma acusatória. Marcos capítulo 4, versículo 38. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Diante do poder de Jesus, eles questionam. Marcos capítulo 4, versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 3. A incredulidade dos discípulos estava relacionada com o fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. 4. Precisamos conhecer verdadeiramente
quem é Jesus. 5. Esse conhecimento vai nos dar condições de vencermos o medo. 2º ponto. Para superarmos a ansiedade, precisamos aprender a descansar em Deus, tendo uma clara percepção da nossa identidade em Jesus. 1º ponto. A ansiedade não nos permite descansar. 2º, analisemos a situação. O vento e as ondas se arremessavam contra o barco. O barco já estava a se encher de água. Marcos capítulo 4, versículo 37. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro em meio à tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. 3. Jesus conseguia dormir em meio à tempestade, porque tinha uma percepção clara de si mesmo, sua identidade. 4. Essa consciência de si mesmo permitia que ele visse com clareza a sua missão, o propósito do Pai para ele. 5. Ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado e que não seria naquela tempestade que ele morreria. 6. Quando temos uma percepção clara da nossa identidade em Jesus e do propósito do Senhor para as nossas vidas, também poderemos descansar, mesmo em meio a uma tempestade na vida. 7. Qual deve ser a nossa identidade espiritual? Efésios capítulo 1, versículo 20, 21. E 2, versículo 26. Capítulo 21 ao fim. Capítulo 1, né? Desculpa. Capítulo 1 e versículo 1, tá? Desculpa, capítulo 1, versículo 20, tá? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais.
versículo 21 de Efésios 1, tá? Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no fim todo. Capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele, nós ressuscitou, e com ele nós fez as capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Conclusão. Primeira argumentação. O medo pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. A consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. A consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. 2. Afirmação principal. Quando temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem na nossa vida. Então, pessoal, por o vídeo não ser mais longo do que já foi aqui com essa pregação, não vou me aprofundar mais, né? Posso trazer, se vocês quiserem, um estudo bíblico completo. Perdoem os erros. Eu não vou editar esse vídeo, né? Vou editar sim, vou colocar o fundo bonitinho, mas eu não vou editar sim, porque eu não vou cortar as partes que foi erro que eu cometi, né? Porque, como eu sempre falo, ninguém nasce sabendo de tudo, a gente erra, tá? Eu erro, todo mundo erra, então eu não vou cortar esse vídeo, tá? Vai ficar assim do jeito que tá certo? Esse foi a pregação de hoje, como enfrentar as tempestades da vida, né? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, pregação devocional. Só dizer aqui nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz. Tchau.